A ética, que se tornou uma questão fundamental para o entendimento filosófico de Platão e Aristóteles, para ficar nos principais expoentes da Grécia clássica, era discutida nas ágoras de Atenas. Aliás, toda obra filosófica tem a ética como sua base. Porém, o que é ética? E como esta palavra grega tem tanta força dentro do tecido social sem que a possamos definir? E se a não definimos, por que a discutimos? E no seu dia a dia profissional como corretor de imóveis, qual o valor desta palavra? E o que ela dá de parâmetro para você ser um profissional de conceito e respeito? Saiba sobre este tema a partir de agora. Olá, corretores e corretoras de imóveis, que alegria estar com você aqui hoje nessa aula. Aula super importante para sua formação profissional, para sua formação acadêmica também e também até para a própria vida, não é mesmo, pessoal? Hoje nós vamos falar de ética nos negócios imobiliários. Você já pensou sobre isso? Pois é, gente, quantas vezes nós nos deparamos com situações e coisas do dia a dia, do trabalho, situações profissionais que nós precisamos nos questionar. Será que nós estamos sendo éticos? E aí vem a pergunta. Você já se perguntou como seria viver em uma sociedade onde cada qual indivíduo faz o que bem entende, da maneira que pensa ser melhor para si próprio, ou faz aquilo que só traz benefício para ele próprio, sem pensar no outro ou nas consequências que as suas atitudes trazem para o outro indivíduo? Pois é, minha gente, nessa sociedade que muitas vezes se prega o individualismo e o egoísmo, a gente está trazendo para você uma proposta diferente, uma visão mais coletiva, mais humana, mais justa e mais ética. Ou então, vem a outra pergunta: como seria uma sociedade em que as pessoas em suas atitudes e ações individuais pensassem no coletivo? Olha aí a pergunta, no outro, na comunidade, antes de fazer algo? Então, a gente está falando do quê? De uma sociedade com equidade e com harmonia. Equidade e harmonia? O que será que isso significa? Pois é, minha gente, nesta aula nós vamos discutir estes questionamentos na sociedade ao longo do tempo. E nós vamos entender que a questão da ética e a discussão da ética é uma senhora já muito idosa, mas que não perde o tempo e nem perde a idade. Nos tempos atuais, nos negócios imobiliários, cada vez mais se fala de comportamento ético e justo. E aí, claro, a gente vai pincelar e vai tocar sobre um pouco das teorias éticas, mas nada de forma que você não consiga fazer aquela correlação da sua área de trabalho e do seu comportamento humano. Nós vamos entender que a ética e as teorias, elas tentam contribuir para que a gente possa viver melhor em comunidade e que seja bom para todos e que a gente consiga entender que moral, direitos e cidadania fazem parte do nosso dia a dia para nos tornarmos profissionais e seres humanos cada vez melhores. Conceito de ética. A palavra ética pode ter duas origens distintas. Atenção e fique ligado no que eu vou falar. E são abordadas por diferentes autores. A primeira palavra grega se chama ethos, com E curto. Isso mesmo, que pode ser traduzida por costume. Já em contrapartida, a segunda palavra se escreve ethos, mas esse E é longo e tem um significado de propriedade de caráter. Nós também podemos expor a definição de um autor chamado Mota sobre ética. O autor diz que pode ser entendida como um bloco de valores que conduz o comportamento humano na sociedade. Para quê, gente? Para garantir o bem-estar social. Mas eu também quero trazer um outro conceito de um outro autor. E esse você já deve ter ouvido falar, do Cortella. A ética para Cortella é um conjunto de valores e princípios que as pessoas usam para decidir três grandes questões importantes, que são: quero, devo e posso.
Ética é o conjunto de valores apropriados para cada indivíduo, a fim de definir essas questões e os princípios da sociedade, sendo esses valores religiosos ou não, por meio de padronizações. A moral que nós aqui abordamos tem sim a sua base na obediência, nas normas, nos mandamentos, nos costumes e nos tabus, até mesmo numa dimensão um pouco mais religiosa. E a ética, ela tem essa importância de buscar o fundamento para esse bom modo de viver entre os humanos e a sociedade. Assim, o estudo da ética inclui diversas disciplinas que não eram contempladas, por exemplo, no estudo da física, da retórica, da dialética, nem da estética e da lógica. Por isso e portanto, a ética ganhava, sim, cada vez mais abrangência nos mais diversos campos filosóficos. Hoje, o que nós conhecemos como a psicologia, a pedagogia, a antropologia, a sociologia, entre outros. São áreas que estão direta ou indiretamente ligadas à nossa maneira de viver e ao nosso estilo de vida. Atenção importante! Nós devemos ter cuidado para não confundir ética com lei. Mesmo que geralmente a lei encontre na ética as suas bases e os seus princípios. Também eu quero trazer aqui um outro autor e também professor, Mário Alencastro, que fala o quê? Que na condição de indivíduos, os humanos, eles sim, realizam a sua existência na convivência e com os outros. Pois já ao nascerem, encontram-se sempre diante de uma comunidade já constituída. E para seu desenvolvimento não podem dispensar o apoio dessa comunidade. Alencastro afirma que, já na Grécia clássica, Sócrates afirmava que a pergunta "Como devemos viver nossas vidas?" era a principal questão a ser respondida pela filosofia. A polis foi uma importante forma de organização, conhecida também como cidade-estado, e que motivou entre os gregos a formação de experiências políticas e sociais das mais diversas. O surgimento da polis marca um dos mais importantes aspectos do desenvolvimento da civilização grega. Na polis, os cidadãos viviam e participavam de forma ativa na vida das pessoas, dando início a uma dimensão mais clara de sociedade, que seria a base da civilização ocidental, sendo um modelo das antigas cidades gregas. Como exemplo, temos os filósofos sofistas. Foram os sofistas que quebraram com as tradições pré-socráticas dos filósofos da natureza e iniciam ataques e críticas aos costumes e tradições até então praticadas pela sociedade ateniense. Para eles, o ser humano não deve se moldar a padrões externos de beleza, de comportamento ou de crenças. O homem só deve se moldar a sua própria personalidade, ou seja, a sua liberdade. Bem, aqui encerra-se a primeira aula desta série de 4. Como sempre, é bom que você compartilhe com os seus colegas e discuta o tema. Até a próxima aula.